Motivação. Por que que essa palavra ainda é tão utilizada? Qual é o efeito dela na nossa vida? Por que essa palavra vende tanto? Literalmente vende tanto. Porque muitos de nós utilizam essa palavra, esse conceito, seja para os nossos filhos, seja para os nossos colaboradores, seja para os nossos sócios, companheiros, parceiros, enfim. Aqui Rômulo Frota falando, e hoje nós vamos trazer esse tema motivação. Será que todo mundo gosta desse tema de motivação? Será que esse conceito agrada a todo mundo? Se vocês puderem me dizer se a letra aqui, a ordem da escrita está direitinho ou está invertida, eu agradeço bastante, tá bom? Porque dependendo da plataforma ela fica invertida. Se ela estiver invertida para vocês, vocês me avisam que eu mudo aqui, mexo aqui na configuração para ficar melhor. É isso aí, ao vivo se vira no ao vivo. Ao vivo tem dessas coisas. Mas enfim, vamos lá. Satisfação estar aqui com vocês ao vivo. Então vamos lá. Por que que essa palavra não necessariamente agrada a todo mundo? Exatamente. Ela não agrada a todo mundo. Na verdade, tem algumas pessoas que sofrem por causa desse conceito de motivação. Por quê? Porque são pessoas que não conseguem realmente se motivar, são pessoas que estão ali procrastinando, ou então até têm uma determinada motivação, mas tem uns momentos que dá uma procrastinada, e nós vamos avaliar aqui por que que isso acontece e por que que você não necessariamente precisa se culpar por causa disso. Não tem jeito, vamos conversar aqui, e ao final eu vou trazer aqui alguns direcionamentos para a gente avaliar. Vou trazer aqui 2 tipos de motivação, mas vou explicar de uma forma também um pouquinho diferenciada do que você já ouviu, assim eu espero. E no final eu vou trazer isso mais voltado para a nossa vida pessoal e também para como os líderes vão utilizar no engajamento e produtividade dos times. Olha só. Machuca também muita gente esse conceito, muita gente que confunde o conceito motivação com disposição. Muitas pessoas acreditam que estar motivado é estar disposto. Você também é assim? Faz sentido? Você conhece alguém que quando acorda, sei lá, tem um propósito, tem um objetivo de todo dia fazer determinada coisa, e acorda ali cansado e chega para você depois ao longo do dia e diz: poxa vida, eu fui, mas eu não estava motivado. Ou seja, pode ser que a pessoa não estivesse disposta. Isso tem uma grande complicação na cabeça de umas pessoas, porque, olha só, a questão dos conceitos, muita gente acha que conceito é uma coisinha besta, mas na verdade o conceito atrapalha muito, pode ajudar, mas pode também atrapalhar bastante, porque quando a gente diz que está desmotivado, isso gera uma cadeia de outros conceitos acessórios que fazem com que a gente realmente desacelere, a gente realmente fique desmotivado. Porque a gente não entende que há um processo natural de indisposição mesmo nessa escalada da motivação. E eu vou trazer aqui para vocês o porquê disso e vou ilustrar aqui. Mas eu queria que vocês prestassem muita atenção para que vocês também não entrem nessa armadilha que é acreditar que porque está indisposto, não está desmotivado. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Algumas pessoas acordam 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para ir para a academia, fazer atividade física. Então essas pessoas, elas têm motivação para ir para a academia. Por quê? Porque, como o nomezinho já diz, motivação é motivo mais ação. Então, elas têm um motivo para agir, elas têm um motivo para ir para a academia. E aí cada um vai ter o seu. O motivo mais interessante, ao meu ver, seria a própria saúde física e mental, mas tem gente que vai mais por uma questão estética, tem gente que vai pelas duas coisas. Não que a questão estética seja uma coisa negativa e vice-versa. Cada um tem o seu estilo, tem as suas prioridades, tem os seus padrões. Então, algumas pessoas vão ou por saúde física e mental, outras vão pela estética,
outras vão pelas duas coisas, pela saúde e pela estética. Então esse é o motivo para que elas ajam no sentido de acordar de manhã cedo, 5 horas da manhã, e ir para a academia. Mas é óbvio que vai ter uma parcela de pessoas que vai acordar 5 horas da manhã muito cansado, sem vontade para ir. Eu sei porque durante um tempo eu fazia isso, eu ia, não é mais o meu horário de ir, 5 horas da manhã, mas durante um tempo eu ia, não ia 5 horas, acordava 5 e pouco, ia mais ou menos antes de 6 horas, e eu ia muitas vezes muito cansado, assim, indisposto, mas eu ia porque eu tinha motivos para ir. Eu tinha que cuidar da minha saúde, tenho que cuidar da minha saúde, todos nós temos, e o horário que eu tinha naquela época disponível era esse, e assim eu ia. Então eu tinha esse motivo para agir. Mas tem pessoas que acreditam que se tiverem cansadas, se tiverem indispostas, elas associam com a desmotivação. E eu vou te explicar aqui no gráfico por que isso é um ledo engano, por que isso é um engano e por que isso pode te levar a uma armadilha. Porque veja bem, olha só, vou fazer um gráfico aqui, um gráfico ascendente, para que a gente observe essa situação. Quando a gente está motivado, teoricamente, vamos supor que a gente está nesse ponto aqui, dá para ver direitinho? Deixa eu ver, dá. A gente está nesse ponto aqui. Quando a gente está motivado para fazer algo, quando a gente tem motivos para agir e a gente age em razão dessa motivação, a gente obviamente se movimenta. Então, para ficar uma forma mais didática, eu não vou fazer uma linha reta aqui, como se fosse um linear aqui paralelo. Eu vou fazer subindo, ascendente. Então, a gente está motivado, a gente começa a agir, começa a executar o que deve ser executado. Chega um momento que o nosso corpo cansa, Ele estressa, e a gente já falou que o estresse é algo natural, e na verdade o estresse é algo, inclusive, dependendo de como seja o nível do estresse, ele é até saudável. Não sei se você sabia disso, não sei se você sabia ou não sabia, mas o estresse é sim funcional para o nosso corpo. A gente precisa de estresse. O estresse é uma questão de adaptabilidade e a gente precisa realmente do estresse para que a gente faça as nossas coisas, se supere, alcance os nossos objetivos. Faz bem para o corpo. O corpo precisa desse estresse para se adaptar. Porém, a partir de um determinado nível de estresse, isso já causa um desgaste no nosso corpo. Então, vamos lá. Suponhamos que esse gráfico aqui é de ação, mas proporcionalmente é de estresse. Vamos colocar aqui outra cor. Não tem o vermelho, vai o verde. Então, o estresse vai acompanhando aqui também esse nível. Chega um momento que o corpo da gente, ele entra em um determinado padrão de desequilíbrio por causa do estresse, porque quando a gente está num padrão normal, equilibrado, a gente está em uma situação chamada homeostase. Quando a gente desequilibra o corpo, o nosso corpo produz uma carga chamada carga alostática, que é para manter o nosso corpo, voltar o nosso corpo ao estado de equilíbrio. Então, essa carga alostática faz a gente desacelerar um pouco para alcançar esse equilíbrio. Então é um processo normal, a gente, depois de um momento, mesmo que a gente esteja motivado, mesmo que as ações, os resultados tenham sido positivos, mesmo assim vai chegar um momento em que a gente vai, em razão de ter gastado, de ter investido ali uma determinada energia, vai ter um momento que a gente vai estar realmente desacelerando em razão dessa carga alostática para voltar para o ponto de equilíbrio, ok? Então o que é que acontece? Isso é uma constante. E o ideal é que tenha esse momento ascendente e descendente, porque é para o organismo se recuperar. Porque de outra forma aconteceria o seguinte: você está em estresse constante e um momento tal em que o corpo
liberaria uma carga alostática para voltar o seu corpo a um estado de homeostase, a um estado de equilíbrio, você não voltou para o estado de equilíbrio, você continuou no estresse ascendente, continuou no mesmo nível de estresse, ou ascendente ou no mesmo nível, mas durante um momento em que o seu corpo estava precisando voltar para um determinado equilíbrio. O que é que ocorre? Se você continuar dessa forma, vai chegar um momento em que o corpo interpreta da seguinte forma: não, aqui não há necessidade de investir uma carga alostática aqui, porque não está voltando para o padrão de equilíbrio. Então não vamos investir energia para voltar ao padrão de equilíbrio. Então o que é que ocorre? Esse não investimento da carga alostática para que o corpo volte ao estado de equilíbrio faz com que esse não investimento faz com que o corpo adoeça. O corpo adoeça. Tem liberação de cortisol, tem comprometimento das funções cardíacas e, consequentemente, tem também as consequências psíquicas advindas disso daí. Então, acontece isso. E olha só, eu vou te mostrar uma outra coisa aqui interessante, que não sei se você já viu dessa forma, mas andei alinhando esses gráficos, andei pensando um pouco e acontece o seguinte também. Veja só que coisa interessante. A gente está nesse momento ascendente de motivação. Vamos fazer um esquema de motivação saudável, de estresse saudável, ok? Espero que você consiga um nível de estresse saudável. Estressou, desacelerou um pouco e, inclusive, tem uma teoria chamada Picos e Platôs, de um livro chamado Maestria, uma teoria muito interessante em que quando a gente investe uma determinada energia para fazer um determinado projeto, um determinado objetivo, uma determinada meta, chega um momento que a gente dá uma desacelerada e fica em um platô, em uma região chamada platô. Passa um tempinho nesse platô, faz todo sentido com isso que eu estou te dizendo, da carga alostática e da homeostase, o corpo se reequilibrar e depois começar a performar novamente. E depois de performar durante algum tempo, desacelera novamente, permanece aqui em um platô de recuperação e depois sobe novamente, performa novamente. A questão tem alguns pontos aqui que eu queria que você prestasse atenção. Veja bem que até eu chegar no momento em que o líder vai utilizar isso daqui é geral para todos nós, tá? Isso é muito interessante, se liga nisso, porque vai te ajudar na sua motivação. Então, uma das questões, a primeira, quanto tempo a gente vai passar nessa zona de platô? Quanto tempo a gente vai ficar aqui? Porque se a gente investir muito tempo aqui, se a gente passar muito tempo aqui, a gente pode estacionar na famosa zona de conforto. E esse estacionamento, durante muito tempo, ele não é interessante, porque a gente pode se acostumar com ele. Por quê? Porque ele proporciona uma determinada satisfação. Vai ter liberação de dopamina e você está ali na zona de conforto. Então, isso pode gerar um hábito de que a gente não é o momento de a gente começar a performar. Então, esse é um dos pontos de atenção que eu queria que você observasse e a gente ter em mente que isso daqui é uma observação, que a gente não pode passar muito tempo nessa zona de conforto, nesse platô, tá? E outra situação é a seguinte: algumas pessoas são psicologicamente muito rígidas, têm um estilo muito rígido de levar a própria vida, e a gente já viu que a flexibilidade ela é necessária para a questão da resiliência, para a questão da adaptabilidade e principalmente para a antifragilidade. O que é a antifragilidade? É a gente, diante de uma situação complicada, diante de um cenário que poderia ser uma tragédia ou uma situação bem difícil, a gente conseguir se adaptar e performar ainda mais, mesmo com aquela situação. Porque a gente tem recursos para não só se adaptar àquilo, mas para se superar, performar mais ainda em razão daquela situação. Vou dar um exemplo aqui bem
fácil de a gente, é um exemplo clássico que é bem fácil da gente observar. Suponhamos que uma crise financeira e as ações da bolsa, por exemplo, caem muito e compradores aproveitam esse momento, mega compradores, mega investidores aproveitam esse momento e compram ações de empresa que eles sabem que, por mais que as ações daquela empresa caiam bastante, desvalorizem bastante, é uma empresa que, teoricamente, a probabilidade dela quebrar é a menor possível e depois da crise ela vai voltar a performar. Então o que é que eles fazem? Esses mega investidores compram aquelas ações a preço de banana, entre aspas, e quando passa a crise e as ações recuperam o valor delas, ou superam o valor, esses caras performam muito mais o dinheiro, o retorno desse investimento é estrondante, estrondante. Vai desculpando aí o neologismo, ao vivo é assim mesmo. Então, esse é um exemplo de antifragilidade. Só que as pessoas que são rígidas, elas têm muita dificuldade em ser antifrágeis porque elas têm dificuldade de ser resilientes, com isso elas têm dificuldade de ser adaptativas, porque para a gente ser adaptável, para a gente se adaptar às circunstâncias, a gente primeiro tem que ser resiliente, porque vai acontecer vai ocorrer algo, a gente vai levar uma pancada ali, uma porrada, o corpo vai sentir, a mente vai sentir, e a gente tem que ter uma estrutura, e o conceito de resiliência é a estrutura se abalar e depois voltar ao normal. Então, se a gente for resiliente, a gente vai sofrer um determinado abalo, mas a gente vai ter recursos para que a gente volte ao estado teoricamente anterior. A gente jamais voltará ao estado anterior, mas filosoficamente a gente não volta, mas entendam isso como uma figura, uma metáfora para a gente voltar ao estado normal, ao estado antes do abalo. E isso é importante, tem recursos para isso, tem recursos para a gente desenvolver essa resiliência, lógico que tem, e esses recursos são conceituais, óbvio, mas tem atividades que a gente implementa aqueles conceitos na prática, fica utilizando aqueles conceitos até gerar um hábito, a gente coloca isso na vida, na prática da nossa vida, nas nossas ações, e isso depois de um tempo vai fazer parte da nossa mentalidade. Então, uma mentalidade resiliente, mas não basta ser só resiliente, porque se você for só resiliente, você vai ficar sempre levando porrada, vamos dizer assim. Suponhamos que tem uma porta em que a parte de cima da porta é muito baixa e sempre que você passa, a primeira vez que você passou, você bateu a testa, machucou a sua testa. Então, você machucou, mas você conseguiu, não foi uma pancada tão forte, logo você se recompôs. É como se fosse um exemplo de resiliência, você se recompôs. Mas, se toda vida você for passar pela porta para bater a testa, não faz sentido você ficar levando essa pancada da parte de cima da porta todo tempo, todo instante. Então o que é que você vai fazer? Ou você modifica essa estrutura, você quando for passar se abaixa, isso é adaptabilidade, se abaixa para não bater a testa na porta. Então isso é a adaptabilidade. Suponhamos que nesse esquema de você se abaixar para fazer isso, você desenvolveu alguma técnica que ao se abaixar você conseguia fazer alguma ação ali que lhe deu algum ganho. Então isso seria antifragilidade. Entende? Faz sentido? Então veja só, voltando, eu tinha que explicar isso das pessoas rígidas, porque senão você não vai pegar o fio da meada com relação ao que eu quero dizer da dificuldade que essas pessoas muito rígidas têm em se adaptarem às situações. E logicamente eu vou levar isso para o esquema da motivação. Você pode até estar pensando, poxa vida, mas o que é que isso tem a ver com a motivação? Tem tudo a ver no roteiro que eu vou te mostrar, e por isso que eu disse que você ainda não viu da forma que eu vou te dizer, e eu espero que te ajude bastante. Então vamos lá. O que é que ocorre? Muitas vezes essas pessoas, mesmo estando num padrão típico funcional de estresse, reequilíbrio, zona de platô. Estresse, reequilíbrio, zona de platô. Estresse, reequilíbrio. Simplificando, a pessoa investiu energia, tempo ali em determinado projeto,
o corpo cansou, é natural que ela, depois de um dia, ela desacelere. Veja bem, isso é natural. Não queira fugir disso. É claro que aí você vai, dependendo da circunstância, vai dizer até quando você vai desacelerar e até quando você vai ficar na zona de platô. Mas o seu corpo vai fazer isso. Então, o que acontece muitas vezes, muitos adoecimentos ocorrem porque as pessoas não querem respeitar o limite do corpo, o limite da mente. Acontece um estresse desnecessário por causa disso. Então, vamos lá, suponhamos que a gente está aqui com um personagem que está em um esquema de performance, está performando de forma típica, de forma funcional. Se desgastou, reequilibrou e tal, vai nesse acontecimento aqui. Só que tem uns acontecimentos paralelos a isso, obviamente, e acontecimentos não lineares, porque a gente sabe que a vida, ela não acontece de forma linear. Os acontecimentos não acontecem de forma linear. As performances não acontecem de forma linear. Os processos, eles não acontecem, a evolução dos processos, vamos dizer assim, a evolução dos processos não acontece de forma linear. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos botar outra cor aqui, vamos trazer o verde de novo. Olha só, começa um processo aqui, você começa um processo, seja ele qual for esse processo, e você vai. Seria interessante, seria ótimo ou não, mas a nossa vontade como seres humanos que queremos atalhar os caminhos é que fosse em linha reta. A gente partisse daqui e chegasse aqui. Fosse assim. Só que a vida, meus amigos e minhas amigas, os processos da vida, eles não funcionam dessa forma. Eles não funcionam dessa forma. E eu sei que o Brasil é o país mais ansioso do mundo e, obviamente, então, por isso nós somos realmente uma sociedade muito ansiosa e as pessoas têm realmente uma ansiedade muito grande, querem ver as coisas, querem atropelar os processos e muitas vezes se frustram bastante porque não adianta atropelar os processos, porque a gente não tem controle sobre todos os processos. O que a gente tem controle realmente é sobre nós mesmos. E se a gente tiver controle sobre um determinado processo, tudo bem, mas mesmo que a gente tenha controle sobre determinado processo, ele, em razão de outros acontecimentos paralelos e não lineares, eles fazem com que a gente não tenha o controle, o resultado não seja de acordo com o que a gente almeja, espera que o processo tenha. Então, o que é que acontece? Na realidade é assim, ó, a gente sai daqui, aí vem, aí depois desce um pouquinho, sobe, vai reto, estagna, depois sobe mais, desce, performa mais, performa menos, isso aqui deu certo, aqui já não deu, aí às vezes a gente tem sensação de que retrocedeu, que volta para cá, e depois vai novamente, vai, depois dá a entender que volta de novo, até chegar aqui ou nem chegar aqui. Às vezes a gente chega em um outro ponto, às vezes a gente chega em um outro ponto que não é o local onde a gente almejava chegar. Não é o local onde a gente almejava chegar. Agora, o que é que isso tem a ver com a motivação? O que é que isso tem a ver com a motivação? Veja bem, esses processos não lineares, eles estão acontecendo o tempo todo. Esses processos não lineares estão acontecendo o tempo todo e muitos deles a gente não faz a menor ideia de que estão acontecendo, de que estão ocorrendo. Então, ocorre que esses processos, muitas vezes, eles interferem em como a gente vai funcionar, como a gente vai desenvolver, performar a nossa motivação aqui. Por quê? Porque a gente está indo aqui, está performando bem, e um desses processos não lineares, vamos botar um processo linear bem aqui. Esse aqui era o exemplo do processo que a gente tinha, de um objetivo, de uma meta, e a gente viu que ele não é linear. Então aqui é um outro processo que independe da gente, a gente não está nesse processo aqui,
Mas, mesmo a gente não estando, não sendo um projeto nosso, esse processo aqui, ele pode ter influência sobre o nosso processo, sobre a nossa performance. E quando esse processo chega até a gente e atrapalha a nossa performance, atrapalha a nossa motivação, faz com que a gente perca a vontade de fazer determinada coisa, faz com que a gente fique irritado, faz com que a gente fique desmotivado, faz com que a gente, se não se policiar, diminua o propósito. E o propósito é mais do que a motivação, porque o propósito é como se fosse algo transcendente à motivação. A motivação é como se alimentasse do propósito. Então, quando a gente é rígido, não tem flexibilidade, esses acontecimentos tocam na nossa desenvoltura, no nosso processo, comprometem a nossa performance e a gente fica bastante irritado e naquele momento a gente pode se desmotivar, porque a gente acreditava que a gente tinha o controle da situação e aqui entra também aquele conceito do controle externo, do locus de controle. A gente quer controlar as circunstâncias e a gente não controla nem as circunstâncias nem as pessoas. Pode ser que alguma coisa a gente controle, mas é bom a gente ter em mente que, teoricamente, as circunstâncias e as pessoas a gente não controla. Se houver algo que a gente controla, então vai lá e exerce o seu controle sobre aquilo. Mas avalia se realmente você tem controle sobre aquilo. E se não tiver treinamento, se você não tiver treinamento, você vai acreditar que você tem controle. Porque você não observa o ecossistema, você não observa as variáveis que estão inseridas nessa situação. Então alguém que não tem essas reflexões, vamos dizer assim, essa mentalidade de observar o ecossistema e as consequências das ações nos ecossistemas, acreditam que não, eu tenho controle disso aqui, eu vou controlar isso e vai dar certo. Não vai, se frustra. Se for algo que realmente você verifique que você tenha controle, então, com sabedoria, avaliando o ecossistema, você vai lá. Mas a maioria das vezes, a probabilidade é que a gente não tenha controle, que a gente tenha controle realmente é sobre nós. A certeza que nós temos é que a probabilidade muito maior de que nós temos controle é sobre nós mesmos. Esse nós controlamos, nós mesmos. É claro que a gente não controla o todo, porque o todo envolve o inconsciente, e o inconsciente a gente, como a gente já sabe, a gente não controla, mas não vamos nesse papo hoje, vamos para um outro momento. Agora é sobre esse esquema da flexibilidade, da adaptabilidade e da antifragilidade. Então, se for uma pessoa rígida, ela não aceita que os acontecimentos paralelos, não lineares, outros processos influenciem na performance dele ou dela e ficam realmente altamente desgastados, estressados e às vezes ficam sem motivação porque pensam assim, poxa vida, eu investi tanta energia fazendo isso, investi tanta energia, me dediquei tanto, controlei tanto a situação e olha só, às vezes a gente acredita, alguém não treinado acredita que controla a situação, mas você não controla a situação. A gente tem que ter como regra que a gente controla nós mesmos. Acontece muitas vezes de que o seu controle sobre si fez você performar bem e o conjunto dos acontecimentos, os cálculos, é uma matemática. A vida em determinado aspecto é uma matemática. Você faz alguns fatos e esses fatos vão gerar resultados. Então, as ações normais, as consequências normais dos fatos fazem com que determinado acontecimento vá ao encontro do que você almejava, aí você acredita que você controlou a circunstância. Não, você controlou a si mesmo e a correnteza dos acontecimentos contribuiu para que você estivesse naquele momento, junto com o seu controle, junto com o seu esforço, obtivesse aqueles resultados, mas você não controlou a situação. Então a gente tem que ter sempre em mente isso, avaliar o que é que realmente controla. O que é que eu controlo? Eu controlo eu mesmo. A gente tem que partir desse princípio. Eu controlo eu mesmo. Então, é claro que se você estiver dirigindo ali, você está controlando o carro. Se o carro tiver no padrão de temperatura e pressão
tranquilos, então o carro vai funcionar, você está controlando o carro. Mas, se tiver faltando alguma coisa no carro, tiver com algum defeito que você não sabe, pode ser que até o carro, em determinado momento, você não controle. Mas você controla a si que está dirigindo o carro. Mas mesmo que você esteja dirigindo bem, esteja se controlando e acreditando que está controlando o carro, se tiver algum problema ali na embreagem ou no freio, pode ser que você não controle o carro. Então vamos lá. Então essas pessoas, elas sofrem muito, eu já falei isso, e a gente vai agora abordar o seguinte. Primeiro, queria ressaltar novamente que é importante que a gente desenvolva a flexibilidade, é importante que a gente entenda que o ecossistema, a gente não controla o ecossistema, a gente não controla as pessoas. E por mais que a gente queira que as pessoas façam o que a gente quer, a gente pode influenciar. Como eu posso influenciar determinada pessoa, como eu posso influenciar determinado ambiente para que a gente se integre, para que esses acontecimentos não me maltratem ou não me afetem, ou que aconteçam de uma forma, as modificações sejam de uma forma que eu possa me adaptar. Então isso é que a gente pode fazer, influenciar, mas controlar o ecossistema a gente não controla. Então isso causa realmente essa vontade de controlar o ecossistema, causa muita frustração nas pessoas e principalmente nas pessoas que são muito rígidas. Então avalia essa questão da flexibilidade, avalia quais são os contextos que você pode ser flexível, experimenta ser flexível em determinadas coisas, vai trabalhando as suas crenças nesse sentido para avaliar, poxa vida, se eu for flexível nisso, o que é que pode acontecer? Mas não fica só imaginando não, escreve no papel, é melhor, escreve no papel. Se eu for flexível nesse contexto aqui, nessa situação, o que é que pode acontecer? E você vai colocando o que é que pode acontecer para chegar um momento de você avaliar se vale a pena você ser flexível ali, porque não vai trazer prejuízos. O único prejuízo que vai estar trazendo, talvez, é que não vai ser do jeito que você gostaria que fosse. Então, às vezes, a pessoa, tipo, escreve um A, e a pessoa escreve um A de um jeito diferente, e você não gostou. Mas o A foi escrito e quem vai ler um A de qualquer jeito. Faz sentido? Então, vamos lá. Agora, queria trazer essa questão para os líderes. Os dois tipos de mentalidade. Nossa, como eu estou escrevendo ruim. Mentalidade. Isso aqui eu vou tentar caprichar mais. Mentalidade extrínseca, eu vou colocar externa, que é a mesma coisa, só para facilitar aqui a externa. E externa. E mentalidade intrínseca. Eu vou colocar interna. Dá no mesmo. Interna. Dadas as reflexões que eu falei, dada aquela questão de que questões gerais que servem para todas as pessoas, de que os acontecimentos tem momentos de ascensão, momentos de queda, momentos de oscilação, momentos de alta performance, de baixa performance, processos não lineares interferindo nos nossos próprios processos, e às vezes a gente nem sabe que estão interferindo, só quando a gente tem observa de uma forma mais cirúrgica, vamos dizer assim, a gente percebe que o processo está interferindo nos nossos processos. Então, isso pode fazer com que, se você não esteja treinado, se você for uma pessoa muito rígida, isso pode fazer com que você se abale e perca a motivação, porque vai acreditar que não vale a pena você investir o seu esforço, investir a sua energia para determinada ação, se outras ações que você não participa estão influenciando na sua vida, ou então as que você participa e você investe o máximo possível para que siga de um determinado jeito e elas não seguem de determinado jeito, porque o ecossistema é muito mais do que a gente, muito mais do que o indivíduo, e o ecossistema vai agir, e o indivíduo que é rígido, ele sofre porque ele não quer que o ecossistema haja daquele jeito, ele quer que o ecossistema haja como ele ou como ela quer. Então,
Dada essa situação, dadas as reflexões, vamos avaliar como é que funciona nas nossas organizações, nos nossos times. Existem dois tipos de mentalidade, que é a externa e a interna. A mentalidade externa é aquela que, como o nome já diz, é favorecida, é fomentada por valores externos, por situações externas, como, por exemplo, bonificações, promoções, folgas, salário melhor, ok? Essas são a motivação. Coloquei mentalidade, mas é motivação, desculpe. Motivação. Mentalidade sempre vai estar presente em todos os conceitos, porque é com a mentalidade que a gente exerce da melhor forma possível a neuroplasticidade, se adaptar às situações. Se a gente não tiver uma mentalidade antifrágil, a gente não se adapta. Então tá valendo também. Então a mentalidade externa, a motivação externa, ela é fomentada por valores externos a gente, externos ao indivíduo. A empresa melhora os cargos, tem uma ascensão profissional, hierárquica, ou vai receber um salário melhor, enfim, são esses valores. E a motivação interna são as motivações que vêm de dentro do indivíduo, são motivações que são os motivos para agir que ele mesmo encontra, esses motivos para agir. Essa motivação interna, ela é muito mais relevante do que a externa, porque, inclusive, olha só, o neurocientista Paul Zek chama esse tipo de motivação externa de algemas de ouro, e faz muito sentido. E ele diz nos artigos dele que esse conceito de algemas de ouro, essa motivação externa, ela tem resultado, mas tem um resultado de curto prazo. Porque, veja bem, se você aumentou o salário de alguém, se você deu essa motivação externa, esse salário, daqui a pouco, na hora que a pessoa recebeu o salário, recebeu aquela gratificação, aquela vantagem a mais, vai chegar um momento que, fiquei contente com aquilo, mas depois de pouco tempo, aquilo fica como se fosse esquecido, vira um padrão normal, e a pessoa, se ela não tiver motivação interna, aquela algema de ouro não vai fazer sentido e ela não vai performar mesmo tendo recebido aquilo. Então, tem efeito de curto prazo, a motivação externa, mas a gente precisa fomentar realmente a motivação interna. E a motivação interna, a gente fomenta essa motivação interna no nosso time se a gente treinar o nosso time, se a gente fizer o papel do líder coaching realmente, mostrando esses conceitos, mostrando a importância da resiliência, da adaptabilidade e da antifragilidade. É claro que vai ter colaborador ou colaboradora que é um mar de ansiedade, que qualquer acontecimento diferente, alguns metros de diferença da linha que estava andando, já se desespera. Eu já tive colaboradores assim, eu sei como é que isso funciona. Se você tem, eu entendo perfeitamente, e às vezes isso causa realmente um desgaste a mais na gente, porque a gente vai ter que investir energia para que reduza os efeitos dessa ansiedade. Não necessariamente a gente vai conseguir reduzir a ansiedade, mas os efeitos dessa ansiedade no time, a gente vai ter que investir energia para ressignificar isso, para solucionar essa questão. Então, se a gente faz o papel de líder coach de forma correta, de forma estruturante, a gente pode ir ao longo do tempo construindo essa motivação e essa mentalidade antifrágil, para que quando os acontecimentos paralelos vierem, quando os eventos não lineares vierem, eles não assombrem o time dessa forma e não os desmotivem. Porque, veja bem, acontece às vezes de o seu time estar performando de forma excepcional, performando muito melhor do que outros times, e um outro time que não performa bem, como o seu, por exemplo, recebeu ali um salário maior, recebeu cargos melhores, e isso pode chegar para o seu time da seguinte forma: olha só, é um evento não linear, e vai coincidir, vai colidir com a performance do time, porque o time vai saber daquilo e vai dizer: poxa vida, a gente está performando tão bem, a gente está dando o nosso melhor
e acontece um evento como esse, poxa vida, por que que isso acontece? Então, nesse momento, se você não fizer o seu papel de líder coach, não explica, aliás, se não tiver feito antes, vai ser mais desafiador, mas se você começar a fazer esse papel estruturante, você vai ter condições de explicar, olha, a gente, ocorreu isso realmente, não foi confortável, mas vamos fazer, eu vou ver o que é que eu posso fazer de melhor para que a gente consiga, pelo menos, algo melhor para a gente aqui também. Porque é importante que o time veja um futuro com você. É importante que o time veja onde é que ele vai estar daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Como é que ele vai estar daqui a alguns anos. Todos nós queremos pensar em um futuro. O nosso time também, ele quer um futuro dentro da empresa, um futuro dentro da instituição. Ele quer performar, mas ele quer também se motivar intrinsecamente, internamente e externamente. E como é que a gente, vendo outras pessoas sendo motivadas externamente, essa motivação interna não vai ser abalada? Exige realmente um investimento da gente para que a gente treine o time para entender que acontecimentos como esse podem ocorrer, mas que a gente, como líder, precisa tomar as ações no sentido de que, poxa vida, aconteceu isso realmente, mas será que a gente não pode estudar uma situação para que esse meu time, que esteja performando tão bem ou melhor, bem melhor, não tenha também essas condições de benefícios, entende? E o time vendo esse seu investimento, essa sua preocupação, já vai desenvolver, ele já vai fortalecer ainda mais a motivação intrínseca deles, a motivação interna. Por quê? Porque eles sabem que você está querendo levá-los para além, para adiante. Você está querendo colocá-los em um futuro satisfatório, mais satisfatório para eles. Então, é uma das situações em que a gente pega a motivação externa e fortalece a motivação interna. Espero que tenha sido claro, espero que realmente eu tenha cumprido com o que eu disse, trazer de uma forma diferenciada do que você já tinha visto, já tinha ouvido. Então, é isso, uma excelente noite e até breve.